Vamos iniciar então nosso culto nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre nós nessa noite. Amém? Sobre todos que estão em casa. Nós estamos aí com um número limitado de pessoas na igreja hoje, pelo fato de estarmos aí passando pelo coronavírus, essa pandemia. Mas nós estamos aqui reunidos e agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que em pouco número de pessoas, mas nós vamos poder nessa noite louvar ao Senhor, engrandecer o Senhor e também ouvir a sua palavra, participar da Santa Ceia. Eu gostaria que você nessa hora fechasse os seus olhos e fizesse uma oração ao Senhor de consagração. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é diante dele que nós estamos nessa hora. Então feche os seus olhos e glorifique ao Senhor. E diga à sua alma, ao seu coração, o meu socorro vem do Senhor. E que ele seja adorado nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu nessa noite a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, mesmo em poucos números de pessoas, mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de retornar a esse local que é dedicado ao culto ao Senhor. E eu te louvo, ó Pai, pelas pessoas que estão aqui presentes no templo, te louvo pelas pessoas que estão em casa, e oro ao Senhor, meu Pai, para que abençoe cada um de nós nessa noite, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite, ó Deus, que os louvores que nós entoarmos aqui, que nós possamos entoar de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus, em nome de Jesus, que o nosso culto seja um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Que o Senhor possa, pela instrumentalidade da Tua palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus nessa hora, operar em nós e nos encher de alegria na Tua presença, nos encher de paz, nos encher, ó Deus, da graça do Senhor que nos é revelada nessa noite. Nós nos alegramos na Tua presença e Te glorificamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, meu irmão, se levante. Você não vai poder cumprimentar o seu irmão como antigamente, dando um abraço, né? Então vai ter que ser só no cotovelo mesmo. Mas vamos louvar ao Senhor nessa hora e vamos dedicar a Ele o nosso louvor. Essa música é nova, né? Para muitos, é para mim também. A gente está aprendendo. Ela fala que a gente pode tudo naquele que é o nosso Salvador, né? E com tantas coisas que a gente tem passado, a nossa fé tende a aumentar, não a diminuir. Porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. É a palavra de Deus que diz. E é um cântico bem gostoso de cantar. A gente vai estar adorando o Senhor nesse momento. E você vai poder falar assim, com toda a fé. Eu posso tudo e não há limites para mim, se eu estiver em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Em Ti eu tudo posso. Não vou
Vamos declarar, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti. Mais uma vez, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Gênesis 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus estava lá. Ele criou todas as coisas. E por isso Ele é soberano. Por isso Ele é o Deus que mantém todas as coisas no equilíbrio. E esse Deus está aqui nesta noite. Ele está aqui para nos equilibrar. Quantas lutas, quantas dificuldades temos enfrentado nesse período de pandemia. Mas uma coisa eu te digo: o nosso Deus é soberano para julgar por terra todo mal, para julgar por terra toda enfermidade. E é esse Deus que nós servimos, o Deus que é soberano, o Deus que é rei sobre todos. Então adore o nome do Senhor, se prostre diante do Senhor, na soberania de Deus. Ele está no controle de toda a situação. Não importa o que você está passando, Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Salvação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele soberano.
soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A palavra de Deus, numa das cartas de Paulo, ele, numa orientação sobre harmonia, sobre viver em todas as situações, ele diz: eu soube viver no muito e também soube viver no pouco, soube ter fartura e soube passar necessidade. Em tudo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Estamos passando os momentos difíceis, assim como Paulo confiava em Deus, que Deus estava na frente, que o Senhor estava na frente, nós também temos que confiar. Nós devemos ter fé que isso vai passar, que este momento vai passar, que essa dor vai passar. E devemos confiar, estar firmes no Senhor, porque Ele é grande. O nome dEle é o nome que está acima de todo nome. Esse cântico vai falar: quão grande é o meu Deus. Não há outro em lugar nenhum que seja tão grande quanto o nosso Deus, que cuida de nós nos pequenos detalhes. Ele tem cuidado de você nos pequenos detalhes. Amém? Vamos estar cantando esse cântico. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim.
começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pega a sua voz e cante quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Mais uma vez, então minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Glória ao nome do Senhor. Você pode se assentar, meu irmão. E nesse momento nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Quanto tempo ficamos aí sem participar dessa ceia, né, irmãos? Por causa
da pandemia, tivemos que ficar isolados em casa, mas graças a Deus, nessa noite, você vai poder participar desse banquete da família de Deus. Hoje pela manhã nós já tivemos alguns irmãos que participaram conosco da Santa Ceia, e agora chegou o seu momento, né? Essa segunda turma que está aqui, nessa igreja, nesse culto aí ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos participar desse banquete. O Senhor nos fez dignos de participar da ceia do Senhor. Merecíamos estar aqui. Nenhum de nós merecíamos nos achegar ao Deus Santo, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor nos fez dignos pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz. Ele nos dignificou. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala no versículo 23 do capítulo 11: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E quando a igreja de Cristo Jesus, ela se reúne para cear, ela tem essa oportunidade de anunciar a morte e a ressurreição do Senhor. E há uma esperança no nosso coração. Nós estamos sendo preparados para a eternidade, até que ele venha. Um dia Jesus voltará e toda dor vai cessar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E essa esperança é que nos alimenta nesses dias de angústia, nesses dias de tribulação. Você pode nesse momento se alegrar, porque Jesus Cristo já te dignificou. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, ele já te purificou dos pecados e ele te fez parte da família de Deus. Em Cristo Jesus você é chamado filho de Deus. Que bênção poder fazer parte de tudo isso, poder fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Nós somos o seu corpo, ele é o cabeça que nos conduz e nele nós vivemos, nele nós temos a esperança da vida eterna. Eu quero chamar aqui na frente os nossos presbíteros que estão presentes para me auxiliar aqui na distribuição dos elementos. Vou pedir também o diácono Rafael que vem aqui nos ajudar na distribuição. Presbítero Arondes, vem aqui nos ajudar. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos nesse momento tirar esses elementos do uso comum e usarmos como alimento espiritual para nossas almas. Pai querido, nós estamos na tua presença nessa hora, ó Deus, e nós te louvamos, porque o Senhor nos deu nesse dia o privilégio de cear com nossos irmãos pela manhã. E agora nós temos mais uma vez a oportunidade de cear agora à noite, com novos irmãos, outras pessoas. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio de poder celebrar a Santa Ceia, de lembrar a morte e a ressurreição do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá nessa noite a graça de tirarmos o pão e o vinho do uso comum e usarmos agora como alimento espiritual para nós. Que enquanto estivermos comendo e bebendo juntos, que lembremos, ó Deus, que a graça do Senhor nos alcançou, que a graça do Senhor nos purifica dos nossos pecados, que lembremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e é por isso que nessa hora, aqui diante de Ti, nós confessamos os nossos pecados, e nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos fazer parte da Tua família, por nos fazer herança do Senhor. Muito obrigado por nos amar antes mesmo da fundação do mundo e por nos fazer parte dessa herança eterna da glória nos céus. Obrigado porque nós temos no nosso coração essa esperança de que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós o veremos em glória e nós estaremos com Ele na glória. Enche agora, ó Deus, enquanto comemos e bebemos, o nosso coração dessa visão dos céus, dessa visão da glória. Faz-nos lembrar que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e queremos Te celebrar e agradecer, porque o Senhor verteu o Seu sangue na cruz do Calvário. Seja engrandecido, Senhor Jesus, por meio da Tua igreja nesta hora. Nós oramos em Teu nome. Amém. Amém, meu irmão. Você pode se colocar em pé e você pode aí
enquanto canta, receber o pão e receber o cálice. Eu peço que você continue com a sua máscara enquanto você recebe o pão e o cálice. E depois, todos juntos, nós comeremos e beberemos. E aí você vai poder tirar a máscara. Mas enquanto você recebe o cálice e o pão, você vai aí receber enquanto nós cantamos. E enquanto cantamos essa canção, que diz que o nosso Deus é poderoso, você pode agradecer o Senhor Jesus pela obra de redenção, você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Enquanto recebemos o pão e o cálice, você pode celebrar o Senhor para que juntos possamos comer e beber. Vamos então cantar? Que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ceia por ti, minha alma ceia por ti. Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Assim diz o salmista. E nós cremos que o Senhor Jesus está presente em nosso meio. Ele disse aos discípulos: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que testifica em nosso coração a presença de Deus, que traz ao nosso coração o convencimento dos nossos pecados, que traz ao nosso coração o convencimento da justiça, que traz ao nosso coração a graça de Deus aplicada, para que possamos comer e beber juntos e ter a certeza de que somos lavados, sarados, curados pelas feridas que o pecado trouxe ao nosso coração. Nesse momento você pode se ver diante daquele que é o Cordeiro de Deus,
Nós cantamos aqui ao que está assentado no trono. E aquele que se assenta no trono é o Cordeiro de Deus, é Cristo Jesus. É aquele que João Batista viu chegando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo Jesus, o Senhor. Nessa hora você pode pegar o pão e agradecer ao Senhor Jesus. Você pode lembrar-se do corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário. Você não viu essa cena, mas pelos olhos da fé você pode contemplar o seu Redentor enfermando por você, morrendo em seu lugar. Pelos olhos da fé e pela palavra de Deus, o testemunho dos apóstolos, nós cremos que o Filho de Deus veio a esse mundo, se fez homem como um de nós, mas sem pecado algum, na cruz do Calvário morreu por pecadores como eu e você. E nessa hora nós podemos nos achegar ao nosso Deus que é santo e ver que o sacrifício de Jesus na cruz nos lava e purifica de todos os pecados, e ver que o sacrifício de Jesus na cruz nos expia e tira de nós as transgressões. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Nessa hora você pode ter a certeza que você é sarado. Todo o mal que o pecado trouxe à sua vida, todas as consequências terríveis que o pecado trouxe, Cristo Jesus já nos sarou pela redenção eterna. E ainda que sofrendo nesses dias consequências dos nossos pecados, nós temos a certeza que a punição eterna nós não sofreremos, porque Jesus nos prometeu o céu no lugar do inferno. Nós teremos um lugar junto ao Pai que Ele foi preparar para cada um de nós. Então glorifique o Senhor Jesus e coma desse pão e dê graças ao Senhor. Jesus Cristo diz: fazei isso em memória de mim. Comamos então, irmãos. Jesus também, ao pegar o cálice, lhe disse aos seus discípulos: este cálice simboliza o meu sangue, sangue da nova aliança, sangue vertido em favor de vós. O sangue de Jesus representa a purificação dos nossos pecados. Esse sangue, quando derramado sobre nós, aspergido sobre nós, nos traz a garantia de que nos tornamos mais alvos que a neve. Nós que somos tão sujos por causa do pecado, somos purificados por causa do sangue de Cristo Jesus. E este sangue simboliza que um dia estaremos com o Senhor, limpos de mãos, puros de coração, diante do Cordeiro de Deus, adorando, assim como nessa noite nós já podemos adorá-lo. Então olhe para esse cálice e agradeça ao Senhor Jesus pelo sangue que Ele derramou em seu favor. Tomemos o cálice, irmãos. Glorifique ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glorifique aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glorifique aquele que venceu a morte, aquele que destronou o nosso inimigo, aquele que já disse que em seu nome nós somos mais do que vencedores. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é digno do nosso louvor nessa noite. Então exalte, adore o nome do Senhor Jesus. Cante mais uma vez. Ao que está sentado no trono,
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós te agradecemos pelo sangue de Jesus derramado em nosso lugar, ó Pai. Te agradecemos pela tua maravilhosa graça, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a tua igreja a cada dia, ó Pai. Te agradecemos por essa convicção que nós temos no nosso coração, ó Pai, que nada pode nos separar do teu amor, ó Deus. Esteja abençoando a todos que estão em casa agora, ó Pai, que eles também sejam fortalecidos por ti neste momento, ó Pai. Abençoa-nos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se assentar. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele já nos garantiu a vida eterna pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, e nós podemos crer, assim como o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse é o tempo que nós temos no culto para agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele derramou em nossas vidas. E uma forma de nós agradecermos a Deus é de também ofertar ao Senhor. Nós que temos o compromisso com a obra do Senhor, nós temos esse privilégio de dizimar na casa de Deus, de tirar do nosso salário ali os 10% e de consagrar ao Senhor, consagrar para a obra do Senhor. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem sido fiel ao Senhor. Mesmo nesses dias de pandemia, muitos aí com incerteza do seu salário no próximo mês, mas têm sido fiéis ao Senhor. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor, porque Ele tem me dado fidelidade. E eu oro a Deus para que também te dê fidelidade. Se você se preparou para dizimar nessa hora, enquanto nós cantamos esse cântico, Teu amor não falha, você pode ofertar ao Senhor. O gasofilaço está aqui à frente. Eu peço que você venha pelas laterais, tá bom? Para fazer aqui, para entregar o seu dízimo. Venha pelas laterais e não pelo meio, para que nós possamos aqui ter uma boa circulação e aí não tenhamos nenhum problema aqui, tá bom? Vamos então agradecer o Senhor, o amor do Senhor não falha. Se você quiser, você pode se colocar em pé, fique à vontade, vamos cantar isso ao Senhor. Ele nos abençoa com o seu amor nessa hora e tem nos sustentado a cada dia. Vamos cantar, enquanto cantamos você pode então dizimar, se você se preparou para isso.
sei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama, teu amor não falha. Tu fazes tudo, não pede para o meu bem. Fazes tudo, não pede para o meu bem. Fazes de tudo, não pede para o meu bem. Tu fazes de tudo, não pede para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. O Senhor não falha. Você pode nessa hora erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor, porque Ele não tem faltado em sua vida. Quando Davi diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verdadeiramente, nós também podemos crer nisso e declarar isso em nossas vidas. Nada nos faltará. O amor do Senhor não falhará e não faltará em nossas vidas. Ele tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando. Então agradeça ao Senhor pelo pão que você tem recebido todos os dias. Agradeça ao Senhor porque Ele tem te dado o que você precisa. Ele tem te dado o que você necessita. Talvez não tudo que você quer, mas o que você precisa, Ele tem te dado. A graça do Senhor tem te sustentado. Vamos então agradecer o Senhor. Vamos orar nessa hora, agradecendo pelo sustento, agradecendo pela provisão diária e também consagrando a Ele a nossa vida, o nosso dízimo, a nossa oferta, e também consagrando todos aqueles e agradecendo o Senhor pela vida dos irmãos que contribuíram, e também pedindo ao Senhor que abençoe a nossa colheita, que abençoe o nosso trabalho, para que continuemos recebendo do Senhor o que precisamos para viver e para fazer a sua obra nessa terra. Vou pedir a nossa irmã Aline que nos eleve a Deus em oração nessa hora. Vamos juntos orar com a nossa irmã. Oremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, ó Pai, neste momento. Apresentamos ao Senhor um coração grato, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem, ó Pai, suprido as nossas necessidades. Deus, eu entrego em Tuas mãos cada ofertante, cada dizimista, ó Pai, na Tua casa, que um coração aberto, ó Pai, grato, veio nessa noite, ó Pai, depositar, ó Deus, na Tua casa. Deus, eu peço que o Senhor abençoe também essa vida que está preocupada, ó Pai, nessa noite, aquele que está acompanhando esse culto, ó Pai, talvez ele não tenha nenhum suprimento, ó Pai, nesta noite. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus da provisão. Para aquele que crer no Senhor, para aquele que crê, ó Pai, no Teu poder, não existe crise, ó Pai, porque Tu és o Deus das portas abertas. Ó Deus, Tu és o dono de todas as coisas. Nós cremos, ó Pai, na Tua soberania. Que nessa noite, ó Pai, essas vidas possam, Pai, viver a providência do Senhor. Pai, eu não sei o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. Entra, Deus, nos nossos lares nessa noite. Entra na nossa despensa, ó Pai, nessa noite. Pai, tudo aquilo, Pai, que nós estamos precisando, nós cremos que o socorro vem do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor chega na hora certa. E nós cremos que o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, a cada
cada dia. E assim eu louvo ao Senhor, te agradeço, porque eu tenho certeza, ó Pai, que aquele que nessa noite, Pai, está pedindo, clamando, o Senhor, ó Pai, vai chegar com o socorro. Amém, o Senhor, ó Pai, vai chegar com a providência. Assim como o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer sobre a vida de cada um, Pai, que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa renovar a fé no nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, sim, nos encontrar com os corações abertos, ó Pai. Com o coração grato, porque com as Tuas próprias mãos é que nós te devolvemos. Aquilo, Pai, que o Senhor nos dá, nós te devolvemos. Nós precisamos de Ti. Nós possamos, ó Pai, ainda em tempos de crise, permanecemos fiéis à Tua presença, fiéis à Tua palavra, porque o Senhor tem nos sustentado e assim como igreja nós cremos, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão? Eu quero chamar aqui agora uma criança para nos representar nessa hora. Cadê a Júlia? Tá aí, Júlia? Vem cá, para representar as crianças. Nós temos o costume de chamar todas e de termos o nosso culto. E agora a Júlia vai representar aqui todas as crianças nessa noite, tá bom? A gente gostaria de ter todas aqui, mas a gente não pode. Então a Júlia vai representar e as crianças vão falar com a gente aí. É o versículo bíblico, tá bom? Qual o versículo que você trouxe, Júlia, para nós nessa noite? Mas me deite e logo pego no sono, porque só Tu, ó Deus, me faz repousar em segurança. Salmos 4:8. Ok, ouviram aí, irmãos? Vamos dizer juntos então com as crianças? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguros. Amém. Que essa seja a nossa oração todos os dias, né? Possamos repousar seguros crendo no Senhor. E a Júlia agora vai orar, orando pelas crianças, tá bom, Júlia? Ore por todas as crianças que, infelizmente, não estão podendo se reunir aí na classinha, como elas já têm costume, né? Mas vamos orar a Deus para que continue abençoando as crianças. E nós, pais, vamos continuar ensinando aos nossos filhos a palavra de Deus, ensinando os versículos bíblicos. Todo domingo nós vamos ter uma criança aqui trazendo um versículo. Então treine seu filho aí para que ele possa vir também aqui para trazer o versículo e orar. Vamos então orar junto com a Júlia? Vamos fechar nossos olhos e a Júlia vai orar nessa hora. Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a minha mãe, abençoe meu pai, cobre eles com Teu sangue. Abençoe que meu pai possa melhorar logo. Abençoe que tudo isso possa acabar e nosso país possa ser como era antes. Em nome de Jesus, e que a nossa igreja possa voltar a ter os cultos normais. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus ouça o seu clamor, viu, Júlia? Que é o nosso também, né? Que nós possamos voltar aos cultos normais, né? Que o nosso país volte aí à normalidade. Mas enquanto não voltamos, vamos continuar caminhando como Deus tem nos permitido caminhar, né, irmãos? Com a graça de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar meditando nesse texto nessa hora. Romanos, capítulo 8, verso 28 ao verso 30. Abra aí comigo a sua Bíblia. Romanos 8, 28 a 30. Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Eu sei que está todo mundo com máscara aí, está difícil cantar, está difícil falar com máscara, né? É complicado. Mas eu gostaria que você lesse junto comigo esse texto para que nós possamos fixar essa palavra em nossa mente e o Espírito de Deus aplique em nosso coração. Texto muito conhecido de todos nós e creio que uma palavra que nós precisamos declarar todos os nossos dias. Todos os dias da nossa vida, principalmente nesses dias. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 30. Todos encontraram? Amém? Você que está em casa também aí, nos acompanhando, pode ler conosco. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou,
a esses também glorificou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Peça ao Senhor que possa falar ao seu coração nessa hora. Nós cremos que quando nós abrimos a palavra, quando nós lemos e meditamos, o Senhor fala conosco. E Deus sabe o que você precisa nessa noite. Então clame ao Senhor nessa hora e fale com o Senhor para que Ele sacie a fome e a sede do seu coração nessa noite. E que você não tire os olhos da sua palavra nessa hora, mas que você esteja atento à palavra de Deus e que ela traga edificação para a sua vida. Vamos orar ao Senhor por alguns instantes? Querido, em Tua presença nós estamos, nesse culto a Deus, que nós aqui estamos dedicando ao Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui com saúde, de termos, ó Deus, a graça do Senhor para estarmos aqui reunidos, glorificando ao Senhor. Ó Deus, nós já tivemos aqui o privilégio de confessar nossos pecados, de consagrar as nossas vidas, de louvar ao Senhor com cânticos, e agora é o tempo de nós recebermos a palavra do Senhor. Então nós pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos atenção nessa hora, para que possamos olhar para a Tua palavra e receber, ó Deus, esse alimento espiritual que nós tanto precisamos. Nos auxilie, ó Deus, com a Tua santa presença. Trabalhe em nosso coração nessa hora e nos edifique pela Tua palavra. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você tem alguma certeza sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer nesses dias e pensar sobre isso. Eu estava nessa semana pensando a respeito desse texto e pensando nessas convicções que nós temos. Quais são as convicções das nossas vidas? Se a gente parar para ver biblicamente, nós sabemos, né, nós que temos o temor de Deus, nós sabemos muito bem que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele é que tem o nosso presente e o nosso futuro em suas mãos. Nós apenas planejamos, colocamos as suas mãos, mas sabemos que Ele faz conforme o seu querer, conforme o seu conselho. Ele faz conforme a sua vontade, que é melhor, muitas vezes, do que a nossa própria vontade. O Senhor cumpre os seus propósitos. Mas é importante a gente ver na nossa vida e pensar sobre a respeito das nossas convicções. Nós vivemos com convicções, nós temos certezas que são inabaláveis, que não são quebradas e que não podem ser frustradas pelo tempo, ou pela ocasião, ou pela situação em que estamos vivendo. Nesses dias de coronavírus, de pandemia, eu ouvi muitas pessoas dizendo assim: a igreja vai fechar, o povo vai desanimar, nós vamos ver aí muitas igrejas não prosperando, não crescendo, vamos ver muitos cristãos abandonando a fé. Mas, irmãos, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, santificou e já glorificou, como aqui o apóstolo Paulo diz aos Romanos, têm convicções em suas vidas. Mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor nos tragam frustração, nós podemos olhar para a palavra de Deus e lembrar das nossas convicções. Convicções que não mudam, convicções que são eternas, são certezas que temos, que não podem ser minadas pela incredulidade, que não podem ser minadas pela ação do maligno contra nós. Essas são as nossas certezas, as convicções que temos pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui aos Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam, ele está dizendo que ele tem plena certeza, ele tem plena convicção. E é isso que significa a palavra convicção: certeza, fé. É uma fé inabalável que não pode ser quebrada. Nós sabemos que as promessas de Deus que foram liberadas a nós, que foram dadas a nós, elas se cumprirão. Muitas coisas nos planos de Deus nós não conhecemos. São coisas que estão encobertas aos nossos olhos. Como Moisés diz lá em Deuteronômio 28, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós.
E nós temos convicções das coisas que nos foram reveladas. Deus não me revelou se eu vou morrer amanhã. Deus não me revelou se Jesus vai voltar daqui a uma semana. Deus não me revelou se essa pandemia vai durar mais 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas Deus já me revelou que não importa a circunstância em que eu esteja vivendo nesse mundo, eu tenho uma promessa de vida eterna preparada para mim. Você tem essa promessa. Deus prometeu a você, pela fé em Cristo Jesus, a garantia da vida eterna, a garantia da glorificação. Na palavra dele está escrito que ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas e a morte não mais existirá. Nós temos essas promessas e essas são convicções que não podem ser quebradas. O povo de Deus vive com convicções. E nós não podemos esquecer dessas convicções. Não podemos esquecer dessa certeza que a palavra de Deus nos traz. E olhando para esse texto, nós vamos ver aqui 3 convicções que o apóstolo Paulo aqui fala com esses irmãos e que pode saltar aqui aos nossos olhos nessa noite. A primeira delas é a certeza do cuidado providente de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um texto que a gente tem mais citado nesses dias. É um texto que a gente sempre cita quando acontece alguma calamidade na nossa vida, quando nós passamos por algum período de dor, de sofrimento. Nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Deus está cuidando de nós em cada detalhe. Deus está cuidando de nós em cada situação. E o que significa crer nesse cuidado providente de Deus? Ter essa convicção de que Deus é o Deus que provê, que cuida do seu povo. Crer no cuidado providente de Deus significa acreditar que Ele trabalha por nós e em nós em todas as circunstâncias. Você crê que Deus está trabalhando por você nesses dias? Você crê que Deus também está trabalhando em você nesses dias? Eu creio porque Deus tem trabalhado muito na minha vida nesses dias. Como Deus tem trabalhado? Semana passada mesmo foi um sofrimento danado, porque eu olhei para a agenda da nossa igreja, aí vi lá, mês do lar, né, Natanael? A gente viu lá o nosso plano lá, né, do homeschooling. Aí eu vi lá o aniversário da igreja, tantos planos que a gente tinha, irmãos. Chá de bebê do Timóteo, né? E não deu para realizar nenhum deles. E aí a gente olha para o nosso planejamento, aí a gente lembra, né? Que realmente é Deus que conduz os nossos passos. Nosso coração faz planos, mas Deus conduz conforme o seu querer. Mas diante dessas frustrações da nossa vida, diante de tudo que nós temos visto nesses dias, nós não podemos esquecer que tudo o que está acontecendo, de alguma maneira, coopera para o nosso bem. Deus, de alguma maneira, está fazendo com que essas nossas reuniões reduzidas e limitadas a poucas pessoas, com que muitos ficando em casa, não podendo vir à igreja, tendo que assistir aí pela internet, Deus fazendo com que muitos tenham que ficar em casa nesses dias, não podendo trabalhar, isso está cooperando para o nosso bem. Mas como que nós vamos ver essas coisas cooperando para o nosso bem? Hoje pela manhã eu estava conversando com a Priscila, né, e falando da nossa experiência, aí, do nosso culto reduzido. Aí eu falei, amor, não é fácil não, tá difícil, é muito complicado. Mas, aí ela me lembrou, né, tudo coopera para o nosso bem. Aí a gente descansa nessa palavra. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente olhar para as circunstâncias e ver as coisas cooperando para o nosso bem. Não foi assim, não foi tão fácil assim na vida de José. Às vezes a gente pega lá o relato de Gênesis capítulo 50, quando José fala, né, que todo o mal na sua vida, que os seus irmãos fizeram contra ele, que todas as circunstâncias da vida trouxeram de ruim a vida dele, Deus transformou em bênção e em bem. Mas José ele só vai declarar isso já no final ali, né, da sua jornada. Nós vemos ali na conclusão da sua história. É bem provável que na sua caminhada José tenha tido várias indagações na sua vida. Por que seus irmãos o venderam como escravo? Com certeza havia muitas tristezas no seu coração, muitas mágoas no seu coração, mas José teve amor no seu coração para perdoar os seus irmãos e dizer, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Irmãos, é assim que nós precisamos olhar para a situação que estamos vivendo. Nós precisamos olhar para esse coronavírus e dizer assim, o mal que essa pandemia está trazendo, Deus está transformando em bem. Eu creio nisso. Nesse tempo, Deus está trabalhando em minha vida. Nesse tempo, Deus está trabalhando através de mim. Quantas oportunidades Deus tem nos dado. Quantas bênçãos Ele tem nos dado nesses dias.
quantas coisas nós temos podido perceber e valorizar nesses dias. Eu vi muitos irmãos falando assim, nossa, está tão difícil ficar sem congregar, não é? Eu lembro quantas vezes aqui nós estávamos reunidos, e às vezes poucos eu falava, irmãos, não percam a oportunidade de congregar, não deixe de congregar. E agora a gente está vendo o quanto é terrível não congregar. Estamos aprendendo tantas coisas. E crer no cuidado providente de Deus significa acreditar que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você verdadeiramente ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, então você vai compreender que tudo está cooperando para o seu bem. Mas se você não ama a Deus, você vai murmurar contra Deus nesses dias, você vai dizer que Deus não está olhando para você, que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus se esqueceu de você. Assim como nós vemos nos Salmos, muitos lamentando, Senhor, até quando? Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos a Deus assim, logicamente, nós colocamos diante de Deus as nossas dores, mas uma certeza precisa estar no nosso coração, a convicção de que Deus está cuidando de nós, Ele está cuidando do seu povo, Ele é o Deus que cuida do seu povo, Ele é o Deus de toda provisão. E se nós amamos a Deus, como o apóstolo Paulo diz aqui, para o bem daqueles que amam a Deus, nós veremos que Deus é bom. Quando o salmista no Salmo 34 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo que só percebe a bondade de Deus aquele que tem esse relacionamento com Deus, aquele que prova e vê a cada dia, aquele que se refugia no Senhor a cada dia. E se você ama o Senhor, você então verá o cuidado providente, você verá todas as coisas, em todas as circunstâncias, ainda que você não entenda, mas você vai declarar pela fé, tudo está cooperando para o seu bem. Mas aquele que não ama a Deus não é assim. Quem não ama a Deus não vai reconhecer Deus nessa aflição e muito menos vai adorá-lo nessa tribulação, mas vai murmurar contra Deus. Mas se você verdadeiramente ama a Deus, você vai então ter nos seus lábios hinos de louvor ao Senhor. Você vai ser como o apóstolo Paulo e Silas, que estavam aprisionados, mas ali na prisão louvaram ao Senhor. Você será como muitos dos apóstolos que estavam diante da morte e não deixaram de glorificar a Deus. É muito fácil glorificar quando tudo está bem, mas quando as coisas vão de mal a pior, a nossa tendência é de enfraquecer, mas se nós lembramos das convicções, da fé que temos na palavra de Deus, nós vamos lembrar do cuidado providente de Deus e declararemos, tudo coopera para o nosso bem. Crer no cuidado providente de Deus significa acreditar que Ele trabalha para o nosso bem segundo o seu propósito. Não conforme o nosso querer, mas segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo diz aqui que as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é conforme o nosso querer. Se Deus fosse seguir a minha agenda, os meus planejamentos, as coisas seriam bem diferentes. E uma coisa eu digo, não dariam certo. Não dariam certo. Mas glória a Deus, porque Ele faz segundo o seu propósito. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai, nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade sempre, a cada dia, está sendo moldada por Deus. Então, nós sabemos que Deus faz segundo o seu propósito. E essa é a segunda convicção que nós temos, é a certeza do propósito de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem propósitos estabelecidos. E isso que nos consola na nossa aflição, saber que Deus tem propósitos. Eu sempre que estou trazendo palavra de consolo a alguém, né? Esses dias eu estava conversando, até falei de manhã com os irmãos aqui, né? Conversando com a Ana Carolina, né? Do Clérico. Os irmãos sabem que o casamento dele seria ontem, né? E aí eu liguei para ela, Ana, como é que está o coração? Como é que está aí? Aí ela falou, pastor, está tudo bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Deus tem nos cuidado de nós. Aí ela citou também aquele texto que fala, né? Tudo tem seu tempo determinado. E é isso, irmãos. Certeza de que Deus tem um propósito. Em todas as circunstâncias. A gente teve aí, nossa irmã Cida, que foi lá visitar a mãe dela, que foi ruim de saúde, né, Cida? Mas agora já está
em pé novamente. Quantos planos, irmãos, frustrados. Mas se a gente colocar os nossos olhos na palavra de Deus, se a gente lembrar que Deus tem propósitos, isso vai trazer consolo para o nosso coração. Isso tem trazido consolo para o meu coração. Deus tem um propósito nessa pandemia. Deus tem um propósito nesses dias de calamidade. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nós sabemos que os propósitos de Deus se cumprirão. Eu tenho orado a Deus para que os propósitos dele sejam que haja um avivamento, que haja um despertamento da igreja, para que o povo de Deus seja realmente um povo que o busca, um povo que o ama, porque o fim está se aproximando e Deus está purificando a sua igreja, Deus está nos lapidando, Deus está nos provando no fogo e nos fazendo mais puros, mais santos, mais preparados para a vinda do Senhor. Eu tenho orado por isso, para que aqueles que estão dormindo despertem do sono espiritual e possam buscar o Senhor. Tenho orado para que Deus desperte aqueles que se afastaram da igreja, que se afastaram da comunhão, que agora eles possam olhar para a situação e valorizar a comunhão com os irmãos. Eu tenho pedido isso ao Senhor, mas uma certeza, irmãos, eu tenho: os propósitos de Deus certamente se cumprirão. E por que eu tenho essa certeza? Por que nós podemos ter essa certeza? Porque nós cremos no propósito de Deus, e crer no propósito de Deus significa que Ele nos amou, Ele nos conhece desde a eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 29. Ele fala assim, olha: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O apóstolo Paulo diz que Deus nos conheceu. Antes mesmo do mundo existir, nós vemos aí no todo das Escrituras, quando nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo santo. Deus nos escolheu antes mesmo do mundo existir. Deus já havia traçado o nosso caminho, traçado a nossa vida, traçado o princípio, o meio e o fim da nossa história. Isso traz consolo para o nosso coração. Às vezes a gente fica meio assustado quando a gente lê lá no Salmo 139, né? Davi diz assim: no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, né? Deus te deu um lápis aí para você escrever a sua história, né? Você está escrevendo a sua história. Não tem nada disso, irmãos. Deus já escreveu a nossa história. Deus já sabe do nosso princípio, do meio e do fim. E Ele já nos revelou que o fim será glorioso para aqueles que creem em Jesus. Agora, uma coisa eu te digo: Ele não revelou como será esse caminhar. Ele não revelou como será o dia a dia. Ele já nos deu várias pistas, mas Ele nos diz: consagrem-se. Ele nos diz: descansem em mim. Ele nos diz: se santifiquem. Nós temos várias essas coisas, e Ele nos escolheu para Ele. O apóstolo Paulo diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, e essa palavra conhecer aqui, ela significa muito mais do que ter um conhecimento como a gente tem um do outro, mas é um conhecimento profundo, é algo relacionado ao amor de Deus. Paulo aqui não está dizendo que Deus nos escolheu porque Ele viu que nós seríamos obedientes. Deus viu que nós creríamos em Jesus e buscaríamos uma vida de santificação. Não, Deus nos escolheu, mesmo sabendo que assim como Adão e Eva, nós também pecaríamos. Eu lembro de conversar com um irmão uma vez, ele disse assim: se eu fosse Adão, eu não teria feito o que Adão fez. Eu falo assim, biblicamente, meu irmão, você é igualzinho a Adão. O apóstolo Paulo diz aqui aos Romanos que todos pecaram. E quando ele diz isso, quer dizer o seguinte: se eu e você fôssemos Adão, nós teríamos feito a mesma coisa. E Deus sabia que eu e você escolheríamos o pecado, escolheríamos o mal, né? Que loucura, né? Escolher o mal, escolher tudo isso que a gente está vivendo. Mas foi essa a escolha que nós fizemos em Adão. E nós já nascemos debaixo dessa condição. Mas antes de Deus nos criar, antes de Deus formar céus e terra, Deus já havia planejado a nossa redenção. Deus já havia amado o seu povo. A palavra de Deus diz que Deus nos ama com amor eterno, e é esse amor da eternidade. Deus não nos amou condicionado às coisas que nós faríamos para Ele, não. Deus nos amou. E prova disso é que João vai dizer assim: nós o amamos, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos para Deus é reconhecimento do seu amor em nossas vidas. Toda a nossa vida de busca de santidade, busca de temor ao Senhor, é pela ação que o Espírito Santo tem todos os dias aplicado e trazido às nossas vidas. Ele nos predestinou, Ele nos escolheu nele. E não importa a lama do pecado em que você esteja, Ele resgata aqueles que Ele escolheu. E eu creio que eu sou um desses escolhidos. Você crê que você é? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que Deus predestinou, olha aí no verso 29,
Ele os predestinou para serem, olha aí comigo, conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo que vai usar a figura familiar, ele vai mostrar Jesus como sendo o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único perfeito, Deus que se encarnou e se fez homem como um de nós. E agora, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, por intermédio da obra de Jesus de redenção, nós fomos feitos filhos de Deus, filhos e filhas amados por Deus. Agora fazemos parte da família de Deus. E Jesus aqui é apresentado pelo apóstolo Paulo como o primogênito entre muitos irmãos. É como se fosse aquele irmão mais velho. Já viu naquelas famílias que tem aquele irmão mais velho, que se é um irmão bondoso, ele vai ali cuidar dos seus irmãos mais novos. E essa é a figura de Jesus como aquele que cuida dos seus irmãos, que cuida do seu povo. O apóstolo Paulo usa essa figura para mostrar aqui que Deus ele nos predestinou com um propósito. Como eu disse, existem muitas coisas que acontecem que nós não sabemos o que Deus quer naquilo. Nós não conhecemos os desígnios secretos de Deus, assim como Moisés disse, e eu já citei aqui, as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós. E está revelado na sua palavra que um dos propósitos de Deus ao nos escolher é para que nós fôssemos segundo a imagem de quem? Do seu Filho. Deus está trabalhando em cada um de nós e nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Usando outra figura aqui que o apóstolo Paulo usa, ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo. Ele é a pedra fundamental, no qual nós somos a construção, estamos sendo edificados sobre ele. Jesus é tudo em todos, como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. Mas ele também é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o nosso maior exemplo. Ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele também é o nosso exemplo. E nesses dias, nós precisamos dizer, não somente nesses dias, mas todos os dias da nossa vida, o que Jesus faria na minha situação? O que Jesus faria nesses dias que eu estou vivendo de pandemia? Esses dias de não saber muito bem se o meu salário virá no final do mês, de não saber o que vai acontecer. Deus está nos dando a oportunidade de olhar para a sua palavra, de olhar para a sua promessa e crer que os propósitos que Ele tem estabelecido se cumprirão. E que Ele tem como propósito em nossas vidas, nos fazer cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Por isso Ele está nos santificando a cada dia. Ele está nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Mais amorosos como Cristo Jesus, mais humildes como Cristo Jesus, mais fervorosos como Cristo Jesus. Você já percebeu quantas vezes Jesus orava? E a gente vê nos relatos dos evangelhos. Jesus não precisava falar com o Pai, porque Ele também é Deus e Ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Mas Ele falava com o Pai para dar exemplo aos seus discípulos. E assim nós devemos ser como Jesus. Mas uma terceira convicção que nós aprendemos nessa noite, ao olhar para esse texto, é também a certeza da glorificação eterna. Nós cremos que Deus tem um propósito bem estabelecido para nós. Mas nós também podemos crer que dentre os propósitos de Deus, um deles é nos fazer semelhantes a Cristo Jesus, mas também nos dar um corpo de glória semelhante ao de Cristo Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele subiu aos céus, e lá está sentado. E Ele prometeu que um dia Ele voltará, e o dia que Ele voltar, os mortos ressuscitarão, e aqueles que creem em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, e receberão um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo não mais sujeito aos males desse mundo, e esse corpo vai habitar no novos céus e na nova terra. Mas aqueles que não creem no Senhor vão perecer na morte eterna, que é o inferno. E se você estiver vivo no dia da vinda de Jesus, você será transformado e receberá esse corpo de glória. Essa é a promessa do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos justificou e Ele também nos glorificou. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 30. Há uma glória preparada para o povo de Deus e nós podemos ter essa certeza. Ele nos diz que um dia voltará e essa glória será revelada. E nesse dia todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Crer na glorificação eterna significa acreditar que Deus nos escolheu para essa glória. Deus nos chamou. A sua graça nos alcançou. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos alcançados pela graça de Deus. E ao ouvir o Evangelho, nós cremos em Cristo Jesus.
Cada um tem uma experiência para contar sobre a sua conversão. Cada um vai ter uma experiência para contar sobre como Deus o chamou. E o mais interessante disso tudo é saber que nós estamos a cada dia sendo convertidos por Deus. Nós cremos em Jesus, confessamos Jesus como Senhor, e a cada dia Deus está nos santificando, Ele está trabalhando em nós. E aqui o apóstolo Paulo diz que aqueles que Deus chamou pela mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus nos chamou com esse chamado irresistível, e todo aquele que Ele chama, que é a sua ovelha, ouve a sua voz e obedece, como Jesus disse. Todo aquele que eu chamo, esse ouve a minha voz e me obedece. E aqueles que Ele chamou, Ele também justificou. O que isso significa? Nós que éramos pecadores, nós que nascemos em pecado, que assim como Adão, também pecamos contra Deus, agora pelo sangue de Jesus, agora pela obra de Cristo na cruz, fomos reconciliados com Deus, fomos justificados. Você ao mesmo tempo é pecador e também é santo, né? E a gente vive nesse já e ainda não. Nós vivemos aí nessa luta da carne contra o espírito, a carne manifestando a nossa natureza pecaminosa e o espírito trabalhando na nossa santificação. Mas um dia, irmãos, nós viveremos livres de toda essa luta. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo totalmente santificado, totalmente perfeito, não mais sujeito aos males dessa vida, não mais sujeitos ao pecado. E Deus nos justificou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a promessa dessa glória eterna. Nesses dias de aflição nós podemos olhar para o nosso corpo, nós podemos olhar para nossas aflições, nós podemos olhar para as lágrimas que estão caindo nesses dias e crer: Deus está nos preparando para a glória. Porque Ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz que Ele já nos glorificou. Ou seja, para Deus é como que essa obra já estivesse realizada. Como eu disse aqui no início, Deus Ele olha da eternidade, não como nós que ficamos vendo a história pelos anos, mas Deus Ele conhece toda a história, Ele já conhece o princípio, o meio e o fim. E para Deus a glória já está garantida, Jesus já consumou na cruz. Os que morreram antes de Cristo, crendo na promessa do Messias, debaixo dessa promessa, já tem a promessa da glória. Foi essa promessa que Abraão olhou com os olhos da fé e creu, e todos os povos de Deus. E nós vemos que essa promessa é também promessa para nós. O apóstolo Paulo diz que Ele já glorificou. Ou seja, ele usa aqui um verbo para mostrar o seguinte: para Deus já está realizado. É certo que Ele glorificará o seu povo, nós estaremos com o Senhor na glória, nós teremos esse corpo transformado, e nós podemos ter convicção dessas coisas, nós podemos crer que Ele nos chamou, nós podemos crer que Ele nos justificou em Cristo Jesus, nós podemos ter essa convicção de que Ele está cuidando de nós, tudo coopera para o nosso bem, ainda que não entendamos isso, mas nós temos a certeza: Ele está cuidando de nós. Nós podemos ter a certeza de que os seus propósitos se cumprirão em nossas vidas. Nós não sabemos de todos esses propósitos, mas dentre tantas coisas que a Bíblia nos fala, que a palavra de Deus nos fala, entre todos esses propósitos, Ele tem nos feito semelhantes a Cristo Jesus. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Ele quer que nós sejamos semelhantes à imagem do seu Filho. Ele quer que nós sejamos mais santos, mais humildes, mais tementes, mais fervorosos, mais amorosos. Ele quer que nós temos em nossas vidas o caráter de Cristo Jesus. E em todas as tribulações que vivemos, Ele está trabalhando em nós. Assim como Ele trabalhou em José, assim como Ele trabalhou em Moisés, assim como Ele trabalhou em Abraão. E assim como também Ele trabalhou através desses homens e mulheres, jovens, crianças, Ele também trabalha através de mim e de você. E tudo isso Ele faz para nos preparar para a glória eterna. Ele está nos preparando para a glória eterna. Glória a Deus, porque Ele nos fez essa promessa. E nessa hora você pode fechar os seus olhos, e diante de tudo que você ouviu nessa hora, você pode falar com Deus. E você pode ter uma certeza nessa hora: Deus sonda e conhece o seu coração. Deus prova os seus pensamentos. Você também que está em casa, você pode falar com Deus nessa hora. E se você ainda não tem convicção no seu coração, certeza de que Jesus Cristo morreu em seu lugar para te salvar,
Se você ainda não tem essa convicção de que você foi escolhido por Deus para a salvação e para um dia estar com Ele na glória, esse é o momento que o Espírito Santo te dá, pela palavra do Evangelho, de crer em Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e de viver sendo transformado de glória em glória, sendo feito Filho de Deus em Cristo Jesus, transformado à semelhança do Filho de Deus. Deus está trabalhando no seu coração, no seu caráter, na sua vida. Deus está trabalhando no meu coração. Deus está trabalhando em nossas mentes e corações nessa hora. E nós podemos ter a certeza que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos conheceu de antemão, antes mesmo do mundo existir. Ele tem nas suas mãos o domínio de toda a história. A história não é escrita por nós, a história já foi escrita por Deus. E a nossa oração tem que ser: Senhor, me ajude a cumprir o que o Senhor já determinou sobre a minha vida. Não me deixe ser resistente à sua vontade. Não me deixe fazer como aquele povo no deserto, que sabia que tinha que ir para a terra prometida, mas por causa dos seus pecados e desobediência, deram tantas voltas no deserto. A nossa oração nessa noite, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a seguir os teus caminhos, é para que o Senhor nos guie nos teus propósitos e não nos deixe desviar, para que não venhamos, ó Deus, a sofrer consequências de desobediência, mas que possamos, ó Deus, a cada dia ser santificados pelo Teu Espírito, transformados de glória em glória. Dá-nos a graça de sermos obedientes ao Senhor, de conhecer cada vez mais o Senhor, porque o Senhor nos escolheu para isso, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. E obrigado, ó Deus, pela promessa que o Senhor nos dá, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, e também pela glorificação de Cristo Jesus. Assim como Ele subiu aos céus e foi exaltado, Ele diz que a sua igreja também será exaltada juntamente com Ele. Deus, mesmo passando por dificuldades, provações, tribulações nesse mundo, nós sabemos que uma glória nos aguarda. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça da sua igreja, e nele nós já vencemos, nele já estamos assentados nos céus, e se morremos hoje, estaremos com Ele, e se Ele voltar, iremos para novos céus e nova terra, com o corpo transformado, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, e onde a morte não mais existirá, e onde o pecado não mais nos seduzirá, onde o inimigo das nossas almas já será vencido, porque já foi pisado pelo Filho do Senhor, que se encarnou e veio a esse mundo para vencer por nós. Obrigado, Senhor, pela convicção que o Senhor traz ao nosso coração nessa hora. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua paz, nós te agradecemos pela tua bênção, nós te agradecemos pela tua direção nesses dias, nós te agradecemos pela tua santa presença, que nos convence dos teus propósitos, que nos convence do teu cuidado providente, e que nos lembra que é uma glória preparada para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e vivem para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque o Senhor sonda os nossos corações. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei, é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar
que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Coloque-se em pé no seu lugar, meu irmão. Levante-se nessa hora. Declare mais uma vez: eu sei, Senhor, que os teus olhos estão sobre mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confie ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque amamos o Senhor. Obrigado por nos trazer essa certeza. Obrigado por nos fazer confiar e descansar no seu cuidado. Leva-nos agora, ó Deus, em paz para nossas casas e abençoe, ó Deus, toda essa semana. Todos os desafios que tivermos, ó Deus, a enfrentar. Ó Deus, todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós, faz-nos lembrar da tua palavra e declarar que em Cristo Jesus já estamos glorificados. A promessa da vinda do Senhor está próxima. O Senhor virá e contigo estaremos para sempre. Faz-nos descansar nessas promessas e leva-nos debaixo da tua paz e segurança. Nós oramos em nome do nosso Redentor Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, povo escolhido de Deus, povo predestinado por Deus, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu peço que você aguarde por alguns instantes, somente para que você receba os nossos avisos, né? Depois você vai poder cumprimentar. Como eu brinquei de manhã, eu sempre falo, né? Dá um abraço aí em 5 pessoas, mas agora não tem como abraçar, né? Você vai ter que só dar uma cotovelada mesmo, que é o novo cumprimento, né? Coloca a sua máscara aí e vamos só receber os avisos aqui enquanto a gente se prepara aí para sair. Vamos lembrar, irmãos, que na terça-feira nós temos o nosso culto, né, de oração, e esse culto quem vai participar vai ser as pessoas que vieram de manhã, né? Os irmãos que vieram na parte da manhã. Você que veio à noite, que veio hoje à noite, vai poder vir na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira, 19h30 aqui na igreja. A gente está fazendo isso para que não haja aglomerações, né? Então, se você pode,
vem orar junto conosco. E no domingo nós temos às 10 horas o culto e às 19 horas também. Lembrando que você que veio domingo à noite, domingo que vem é de manhã, para que o povo que veio de manhã possa vir à noite. Nós vamos fazendo aí esse rodízio até que tudo se resolva, né? Esperamos que em breve tudo isso acabe e a gente possa reunir normalmente. Vamos lembrar dos aniversariantes. Dia 10 nós temos a Iris e temos a Ana Carolina, né? Vamos lembrar de orar por eles. Temos também o Sr. João e a Dona Elza, que fizeram 50 anos de casados ontem, né? Eu conversei com eles pelo telefone. Falei, Sr. João, tá tudo bem aí? Ele falou, tá bem, pastor, tá tudo certo. Só o coronavírus que não deixa sair de casa. Está aqui, completando 50 anos de casamento, e a gente vai orar agora pela vida dos nossos irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de conceder aos nossos irmãos, Sr. João e Dona Elza, a bênção de completarem mais um ano de casamento. Continue abençoando, ó Deus, essa união, continue abençoando esse casamento, continue protegendo de todo mal, e dando a eles, ó Deus, cada vez mais amor um pelo outro, e que eles continuem sendo, ó Deus, exemplo de fidelidade conjugal, exemplo, ó Deus, de vida consagrada ao Senhor, e que possam continuar contando com o auxílio do Teu Espírito Santo, para que, moldando os corações deles, possam ter um casamento abençoado e aperfeiçoado pelo Senhor. Abençoe nossos irmãos, ó Deus, que estão agora em casa, e dê a eles a paz e a graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossos irmãos. Lembrando dos dízimos, se você fez depósito ou já se habituou a fazer depósitos, você pode colocar o comprovante no seu envelope e pode colocar aqui no gasofilácio, tá bom? Você pode continuar fazendo depósito sem problema, mas coloque o comprovante no gasofilácio aqui nos nossos cursos presenciais, né? Graças a Deus a gente já tem a oportunidade de fazer isso. Então, irmãos, quero agradecer também os visitantes que não temos aqui na igreja, né? Porque não podemos, mas temos pela internet. Se você está nos acompanhando aqui, muito obrigado por nos acompanhar até agora. Deus abençoe a sua vida e abençoe também a sua família. Vamos nos colocar em pé então, e agora você vai cumprimentar o seu irmão só com a cotovelada, e vamos na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada.